Eu entendi que programar pode ser muito divertido, porém a maioria das pessoas faz da maneira errada. Eu vim aqui te mostrar qual é o jeito divertido de aprender a programar. Nos primeiros passos, o ideal é começar pelo Python. Depois que você aprender, você pode se especializar aonde quiser. É só procurar primeiro um tutorial no YouTube te ensinando, ou então um site, o que for menos irritante. Porque no fundo todos vão ensinar a mesma coisa, só vai mudar a didática. No primeiro momento você vai aprender a sintaxe básica, a programação básica. Se você não entender isso direito, não siga cegamente nunca o tutorial que você estiver assistindo. Você precisa consolidar na sua cabeça 3 coisas muito importantes. Primeiramente, o correto é você escrever o seu código e depois ficar experimentando até entender exatamente o que você escreveu está fazendo. Após isso, quando você já tiver craque, você vai experimentar os seus próprios projetos em algo que você realmente gosta de trabalhar. Quando isso já estiver certo, você vai se certificar que a maneira que você escreveu é a melhor. Se não for, você vai realmente tentar fazer algo melhor do que você já fez. Claro, isso nunca em um projeto real ou em uma empresa que você trabalha. A gente usa testes de melhoria em projetos pessoais que a gente usa para aprender. Bom, para a gente começar a escrever um código, a gente precisa de algo para escrever. Eu recomendo fortemente o VS Code. E como a primeira tarefa que eu vou te passar para você ser um ótimo programador é: aprenda a assistir um tutorial no YouTube ensinando a como instalar a linguagem Python e a como configurar o VS Code. Não é difícil, você só precisa sentar a bunda na cadeira e aprender o que a nossa profissão faz. Ver tutoriais. Então, digamos que você está vendo um tutorial no YouTube ensinando sobre a função input. Você vê que ela pega a informação de entrada de usuário e depois imprime por meio de outra função na tela a sua idade, no exemplo, no caso, não é? Bom, você pode até conseguir entender na hora que o rapaz está explicando, mas você tem que testar isso na prática. Como é que a função input pegou, no exemplo, a idade do rapaz e imprimiu por meio de outra função na tela isso? Você tem que testar o seu próprio código. Te mostrando na prática, a gente fala que essa palavra idade vai receber uma entrada, um input. O que é esse input? Bom, a gente vai decidir, porque é a entrada a gente que vai dizer posteriormente quando o código rodar. Presta atenção que a gente fala que a idade recebeu por meio do input o número 18, no exemplo, e depois a função print exatamente a idade. Ou seja, o input transferiu a informação dada pelo usuário até a variável que a gente chamada idade, que foi printada e escrita na tela pela função print. Note a importância de escrever o seu próprio código, porque você vai chegar em conclusões, por exemplo, como essa, que quando a gente transfere e printa a idade, eu poderia muito bem só printar e escrever na tela a minha idade, sem usar por meio de uma entrada como input, escrever dentro do print algo como: minha idade é 88 anos. Então bora lá, vamos elevar o nível. A gente tem esse carinha aqui, o Larry. Ele estava construindo um templo, mas ele não enxergava muito bem, então ele não conseguia colocar nenhuma estrela no topo do templo dele. Eu preciso achar as coordenadas exatas para dizer a ele onde vai colocar essa bendita estrela. Ou ele vai colocar, cair e vai ficar muito triste. Eu vou usar uma API do Win32 para pegar a posição do meu cursor, mas se eu rodar isso normalmente vai só me dizer que o meu cursor tá quando eu tô no meu VS Code. Isso não ajudaria o coitado do Larry. Mas aí eu tive uma grande ideia. Eu poderia simplesmente travar o código, brincar o código com o input. Eu posso mover o meu mouse em cima de onde ele precisa colocar a estrela, então eu posso dar as coordenadas a ele simplesmente apertando o Enter, porque é isso que o meu código faz. Olha como é que o Larry tá feliz agora, o bichinho. Obviamente, esse não é o melhor jeito de travar o código, mas eu tava te mostrando como dá para explorar uma função. Então agora que eu entendi um pouquinho mais dela, eu vou personalizá-la e fazer um projetinho com ela. Mas como ela é muito básica, eu não sinto vontade de fazer um projeto inteiro. Então eu vou apenas customizá-la por enquanto. No meu caso eu vou usar YouTubers em vez de idade. Agora o último passo é garantir que eu tô fazendo o projeto correto. Ao longo do vídeo eu tava imprimindo strings do jeito errado, porque é assim que os iniciantes costumam aprender, apenas somando strings. O jeito que você realmente deveria fazer é usando uma formatação de string. Isso é parecido com algo mais ou menos assim. E bom, isso me leva a falar de uma polêmica. Qual que é o jeito certo de fazer? Bem, honestamente é bem simples de entender. Basta você perguntar para a IA. Sim, é basicamente uma professora particular para você, que está lá para te guiar em tudo.
Qualquer um que te diga que é ruim para aprender nesse contexto tá te dizendo a coisa mais errada do mundo. É ruim depender pesadamente da IA e fazer com que ela crie projetos inteiros para você sem você entender nada. Obviamente isso é verdade, mas se você está usando apenas para corrigir alguns erros, pedir para que ela te explique como é que o seu código funciona, ou se há algum jeito melhor de fazer, é uma ferramenta que é incrivelmente valiosa. Eu não acho errado de maneira alguma usar isso para você aprender, principalmente quando a gente tá falando do básico. Um exemplo bem bobo que eu posso te dar é, sei lá, tu tá aprendendo listas, array, chaves, alguma coisa assim do tipo, e você tem que escrever longas cadeias de palavras, tipo geralmente os youtubers usam frutas, né? E a fruta banana tá na posição 0, a fruta goiaba tá na posição 1. Mas se a gente quiser fazer um exemplo mais divertido, tu pode pedir pra tua IA, sei lá, fazer sobre times de futebol. O Vasco é a posição 0, é bem comum, né? O Vasco tá no 0, o Flamengo tá na 1, o Corinthians tá na 2 e assim sucessivamente, sabe? Aí pode facilitar esse pequena parte de síntese pra você. Apesar que no começo é ideal você escrever tudo, mas eu falo em momentos que você já entendeu e precisa só automatizar. Logo, naturalmente, você pode pedir pro código te dar o que tá no índice 1, que no caso é o Flamengo, que você pode até colocar uma mensagenzinha, né? O índice 1 é o meu time do coração, o Flamengo é o meu time do coração, no caso, né? Mas se você quiser deixar isso um pouquinho mais divertido, você pode randomizar essa escolha. Qual é o seu time favorito, o seu time do coração? Ele vai ser editado por quê? Exatamente, por uma biblioteca chamada Random. Você vai escrever import random no seu Python e vai pedir que o Ranged escolha o seu time. E ele vai pegar um número aleatório que você vai definir. No caso, a nossa lista tem de 0 a 3, né? Que é o Vasco, o Flamengo, o Corinthians e o Grêmio. Agora tem um Grêmio. E, né? Ele vai escolher aleatoriamente o seu time do coração, que no caso vai ser o Flamengo. Tudo isso é apenas o básico da programação, que você pode aprender em algumas semanas, caso você seja um desocupado, ou em alguns meses, caso você seja normal, natural. E depois que você entende o básico, você pode começar a se divertir fazendo os projetos, um SaaS que agora tá famoso, né? E assim, eu te disse para começar aprendendo Python apenas porque é uma linguagem um pouco verbalizada, pouco escrita. Você escreve menos do que um C, do que um Java, por exemplo, mas também porque ela é extremamente versátil. Então dá para você fazer praticamente qualquer coisa com ele. Também vai te ajudar muito no futuro, sempre que você quiser criar uma ferramenta que personalize, que não existe, ou então até mesmo automatizar tarefas, porque o Python é ideal para fazer esse tipo de função. Quando se trata de aprender uma linguagem, as pessoas enrolam muito, botam muito mimimi em cima disso, mas a grande verdade é que basta aprender qualquer linguagem, porque o mercado ele é impossível de você prever, principalmente pois você é um iniciante. Então, caso não haja alguém pegando na tua mão falando, olha, eu quero que você aprenda isso porque eu vou te dar um emprego com esse tipo de stack para você aprender, você deve aprender qualquer coisa, provavelmente o mais fácil, porque especialmente é uma porta de entrada muito mais acessível. API. Eu sei, você veio pro vídeo para ver sobre APIs. Até agora a gente só falou sobre basicamente strings e valores estáticos no código. A gente ainda não falou de informações externas de verdade. Como interagir com aplicativos, sites ou qualquer coisa que seja um pouquinho mais interessante. Então agora a gente vai dar uma implementada em interagir com plataformas externas. Basicamente existem 3 maneiras que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. A primeira delas eu vou te explicar com um exemplo. Digamos que você está jogando um jogo multiplayer online e tem partidas com outros jogadores. O provedor do jogo rastreia essas partidas e mantém armazenadas em um banco de dados. A empresa ela não vai te dar acesso direto ao banco de dados, por um motivo óbvio. Mas eles vão te fornecer uma API que permite interagir com esse banco de dados. Isso significa que você pode puxar e manipular qualquer informação relevante que quiser do seu programa. Isso pode ser feito com muitos serviços, não apenas jogos, mas eu vou usar o League of Legends como exemplo. Caso eu vou criar uma conta e vou obter uma chave que me permite interagir com a API. Primeiro eu pego o identificador do jogador dando uma tag dele no jogo, depois eu posso procurar o histórico de partidas do jogador com o PUID que acabei de pegar. Então eu consigo os dados da partida pelo ID de partida que eu pego do histórico. Então agora eu tenho todos os dados de partida daquele jogo. Mas eu posso pegar valores específicos e modificar com um front-end para
há vários sites que fazem isso para muitos jogadores diferentes, onde procurar eu posso ver o nível, um campeão, o número de mortes e várias outras coisas que nem aparecem, como quantas vezes eles pingaram, por exemplo. Dá para também fazer tudo isso com Python através de requisições e retests. Caso se eu quiser chegar no nível mais hacker e mais divertido, eu posso pegar uma partida ao vivo e usar uma API do jogo para me dar dados em tempos reais, que me traz estatísticas como os atributos do meu personagem, o dano, ataque, HP, velocidade e ataque, sei lá, qualquer outra coisa. Eu posso puxar todas essas estatísticas pela API deles e manipulá-las do jeito que eu quiser no meu script. Que aprender programação pode realmente ser muito divertido se você aprender do jeito certo, se você se direcionar para uma área que você tem afinidade e gosto por aprender. Então, quando você realmente estiver cansado de programar, de olhar para a tela, pensa sobre as coisas que você pode chegar a conseguir fazer um dia com isso. Eu tô tentando te dar semente que vai te brotar para você virar um grande programador. E basicamente foi isso que eu queria trazer nesse vídeo. Se você gostou, espero que você se inscreva no canal e deixe um like e comenta alguma coisa para interagir no vídeo. É isso, obrigado, valeu e eu fui.